Guiné-Bissau, Portugal, Angola, Moçambique, Santo Menin, Cabo Verde, Angola, Brasil, Dancing on the Limangilia, Alimala, Kugalila Vesa, Valila. Mariama, 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 Mariama. Alimala Langa, Guiné-Bissau, Portugal, Angola, Moçambique, Santo Menin, Cabo Verde. A civilização lusitana é baseada na palavra, claro. Eu sou luso, quer dizer que é a minha língua, é a língua portuguesa, é a língua com a qual eu penso e que uso para me exprimir. É sobretudo, pronto, há aquela frase do Fernando Pessoa, não é? Que a pátria portuguesa é a sua língua. A invenção da luz, a invenção do avião, da internet, de fax, deixa de ser um patrimônio individual ou de um país. Eu acho que o português, nesse momento, é um patrimônio de todos os países que o falam. E nós enriquecemos a língua portuguesa porque acrescentamos à língua portuguesa um novo imaginário. Acrescentamos à língua portuguesa novas palavras, novos vocábulos e reinventamos a língua. A língua é uma prisão, né? Só que a língua portuguesa é uma das melhores prisões que existem. E eu acho que nessa prisão você consegue as coisas, consegue transmitir as coisas, a tua verdade, através da vibração que você atinge nela. E a língua portuguesa te dá a possibilidade de uma vibração muito interessante, que eu acho que outras línguas não têm isso, são muito diretas, muito secas, né? A língua portuguesa é cheia de barroquismos, né? De minúcias. Eu sou o Big Nelo, estamos aqui em Angola, Luanda, aqui ao lado da Praia do Bispo, a falar para vocês. Aqui ao meu lado tem o Paul G, homem da bateria, 2 points. Aqui está o Cool K, representing guy with the voices, e Jeff Brown, King of the Town. Oh yeah. Nossas músicas são todas em português. Essa speed completamente em evidência. O beat a confirmar que o nosso staff é uma potência. Jovens com capacidades criativas, capazes de manter essa garra simpativa. Sim da batida deixo flavor. Hip hop, que tem hip hop. Hip hop, tu sabes pop, tá sempre hip hop. Fica sabendo que eu respeito hip hop e por fazer a diferença sempre estamos no top. Não somos nada disso e o que dizem. Somos fortes, não deixo que nos pisem. Go, everybody go, everybody go. This is my rap, so my people, let's go. A gente que ignora a força da mensagem, porque critica abre muitos erros que eles fazem. A droga, violência, racismo, a prostituição, machismo. Se pensas que o mundo só foi feito para ti, abre o caminho para quem veio essas crias. Outra vez, aqui Ponte no microfone com vocês. Com rap de funk no Jack and Jazz. Guitarra guerreira com William Beck na festa. A juventude de hoje é convencida pelo vício. E para a sociedade são um grande desperdício. Jovem se drogando para escapar da realidade e andar a delinquência. Isso é uma pra sociedade. Eu tô dignamente nessa forma de matar. Uma forma de formar no microfone muito claro. Então pare e pense numa coisa boa. Você não veio pra esse mundo assim à toa. Construir, incluir, progredir. Esse é o caminho que tu deves seguir. Aumenta a banda jovem que pensa que isto é uma moda.
nunca admiti viver num país que não fosse de idioma português. Eu sou muito ligado à palavra. Eu não tenho o sabor da palavra nos outros idiomas, não tenho o sentido profundo da palavra. E o que a mim que me interessa é esse sabor da palavra, porque dentro desse sabor da palavra está toda a tua história pessoal e toda a tua história vivencial e toda a tua história cultural. Minha pátria é minha língua. Acho que por uma questão de temperamento, sempre tive muita dificuldade em aprender outras línguas. Eu mal arranho em inglês. Eu sempre me senti ligado à língua portuguesa muito organicamente, não me vejo criando em outra língua. Então, para mim, só faz sentido ter essa coisa mais metropolitana, ser um cidadão do mundo, falando português. Não vejo, não teria cabimento para mim ser de uma outra forma. Meu trabalho sempre envolve um trabalho com a palavra. E talvez por uma questão de temperamento mais pessoal, essa palavra não tem como, até hoje, não teve como não ser da língua portuguesa. Não tem que, nem precisa de, não tem que precisar de, nem precisa ter que, não tem que precisar ter que, nem precisa ter que precisar de. Os Lusíadas é um poema de grande importância na história da ocidentalização do globo e da invenção do globo como uma realidade universal imposta pelos europeus ao mundo. Eu me lembro de um texto de Ezra Pound sobre os Lusíadas, sobre, na verdade, Camões. Ele roça a questão de que talvez os Lusíadas seja menos importante como poema, porque Portugal, afinal, não se impôs ao mundo, né? Se Portugal tivesse se imposto como uma potência mundial, os Lusíadas seriam o poema da história da humanidade. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, e em guerras e perigos esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Além, e além de além, e além de além e além, e além de além, de além, além e alembra. O sorriso. Creio que foi o sorriso. O sorriso foi quem abriu a porta. Era um sorriso com muita luz lá dentro. Apetecia entrar nele, tirar a roupa, ficar nu dentro daquele sorriso, correr, navegar, morrer naquele sorriso.
Eu penso que a língua é um veículo extremamente importante de comunicação, que é mais importante que todos os outros veículos. Daí que, por exemplo, eu vou para a França, sinto-me estrangeiro. Em qualquer dos países de língua portuguesa não me sinto. Nós entendemos-nos muito mais facilmente. Repare que nós conhecemos, em Cabo Verde, conhecemos razoavelmente bem a literatura brasileira, a portuguesa, por meio da razão. Também já conhecemos muita coisa de Angola, de Moçambique, de Santo Tomé. Isto cria uma aproximação, necessariamente. Toda a literatura angolana, sobretudo a literatura que surge a partir dos anos 50, não é? Que é uma literatura de fundo nacionalista, vai buscar inspiração em grande parte no Brasil, porque era necessário construir uma literatura, um estilo que se distinguisse imediatamente do português, porque na altura as pessoas não queriam fazer uma literatura portuguesa, não é? Quer dizer, os escritores não queriam ser confundidos com os escritores portugueses. Todos os textos portugueses que nós líamos e que nós estudávamos, os grandes clássicos, como essa de Queiroz, Herculano, Pessoa, enfim, claro que nós admirávamos, e como admiramos até hoje, mas não falava de uma realidade próxima. Enquanto que a literatura brasileira falava de cheiro de manga, de goiaba, tinha a miscigenação, tinha o negro, tinha aquele... parecia que estava falando de Moçambique. A mãe d'água é loura e tem os cabelos compridos e anda nua debaixo das ondas, vestida somente com os cabelos que a gente vê quando a lua passa sobre o mar. Os homens da terra, que sabem os homens da terra, dizem que são os raios da lua sobre o mar. Mas os marinheiros, os mestres dos saveiros, os canoeiros, riem dos homens da terra que não sabem nada. Eles sabem que são os cabelos da mãe d'água, que vem ver a lua cheia. É Iemanjá que vem olhar a lua. O maior escritor angolano, Landino Vieira, é um homem que reconhece, que assume, que começou a praticar aquelas distorções da língua, aquela recriação da língua, inspirado no Guimarães Rosa, não é? E com o objetivo muito claro de escrever livros que nenhum português pudesse dizer que são nossos, e que veio a ter reflexo do outro lado do continente, no Miacoto. O navio dele chegou o dia de ir. O audaz navegante ficou batendo o lenço branco, extrínseco, dentro do indo-se embora do navio. O navio foi saindo do perto para o longe, mas o audaz navegante não dava as costas para a gente, para trás. A gente também, inclusive, batia os lenços brancos. Por fim, não se tinha navio para ver, só tinha o resto de mar. Então, um pensou e disse: ele vai descobrir os lugares que nós não vamos nunca descobrir. Li uma entrevista de Landino Vieira, que é um escritor angolano, que me influenciou bastante e que me encorajou nesta espécie de desobediência que eu faço e este encorajamento também para recriar a língua de acordo com este ambiente cultural que nós vivemos. E o Landino dizia numa entrevista que, para ele, o Guimarães Rosa tinha sido uma espécie de autorizador deste processo. Portanto, o que o Landino tinha sido para mim, Guimarães tinha sido para ele. Eu não quero ser enterrado. É uma palavra tão feia, tão fria, tão fosca, tão fresca. Ou sepultado, outra. Rima com abandonado, excomungado, capado e castrado, dominado e discriminado, escravizado. Essas todas palavras e suas rimas e sinônimos, todas têm silêncio e quietez. E eu quero ser lançado no mar. E então, ao menos, terei ilusão de movimento. Vou nascer outra vez embalado, baloiçado nas ondas todo o tempo. E não vou ser pó. Serei plâncton e vadiarei. Vou andar no Quilapanga por todas as praias do mundo. O Miacoto, penso, é neste momento um escritor que se vem afirmando. É publicado em França numa excelente editora, com 2 livros que tiveram uma recepção muito boa. Vem-se afirmando como um escritor de língua portuguesa, para além daquilo que os próprios portugueses tomaram consciência, ou os brasileiros, da sua efetiva importância. E é nesse aspecto que eu penso que precisamos de estar mais atentos para que esses valores múltiplos sejam assumidos por todos. Era uma vez um menino que nasceu cego para as coisas da terra. Só via o mar e o que nele havia. Sabia caminhos nas águas, carreirinhos, dava nome às ondas de uma em uma. Dizia: a luz nasce do mar e não dos astros. A claridade lhe chegava do azul, ainda molhada,
e depois flutuarejava nos céus. Andar em terra enjoava-lhe. Tinha temor de pisar em solo firme, de cair no duro chão. Até o verde terrestre lhe incomodava. O menino não sabia tocar as folhagens, ásperas e secas. Plantas para ele eram as algas, escorregadias e ondulantes. Quero a minha escola no mar, pai. Em terra não posso. Pois é, o que é, o que pode essa língua? Essa é a pergunta. A língua quer ser mundo, quer ser do mundo, pelo menos. Não é? E este mundo que nós estamos construindo com esta língua, que é uma língua emprestada, no nosso caso, é um mundo de reinvenção. Quer dizer, nós estamos vivendo uma espécie de uma epopeia agora, em que estamos nos servindo de uma língua que não é a língua de Moçambique. É preciso dizer que Moçambique ainda não é um país de língua portuguesa. Quer dizer, nós estamos convertendo isso com esta situação paradoxal de que a própria língua, sendo a língua do outro, é a língua que nos vai tornar a nós próprios indivíduos com identidade própria. O moçambicano, quanto a mim, é um indivíduo que gosta de posar para a fotografia, posar para a imagem. E penso que esta forma de estar na vida reflete-se muito na forma como o moçambicano fala português. O moçambicano fala português fala de alto, tem gabarito ao falar português. O moçambicano orgulha-se de ser detentor desse instrumento de comunicação. Isto aprendi na minha casa. Eu lembro-me quando era mais novo, muito mais novo, do novo que sou, as minhas conversas com o meu pai, às altas horas da noite, eram discutir vocábulos, eram discutir que melhor palavra podia dizer aquilo que nós queríamos dizer. E ficámos até às tantas. E lembro que o meu pai, que é um simples operário dos caminhos de ferro, que é um homem feito a pulso, que é um homem que só foi a uma universidade experimental, uma universidade para trabalhadores, de discutir comigo num nível de discurso altamente sofisticado. É um pouco esta atitude dos moçambicanos em relação à língua, é uma atitude de posse, mas também é uma atitude interventiva. O moçambicano usa a língua para se comunicar, o moçambicano não se deixa subjugar pela língua. A expressão daquilo que nós queremos dizer é sempre, digamos, é sempre mais expressivo naquela língua que nós achamos que é a nossa língua mãe. Não é em português. Bom, todos nós sabemos falar português porque aprendemos, fomos à escola. Alguns de nós levaram um puxão de orelhas em casa ou na escola por falarem estas línguas nacionais.
quando houve o famoso mapa cor-de-rosa no princípio do século, a divisão da partilha da África pelas potências europeias, não tomaram em consideração, evidentemente, as etnias nem as culturas africanas. Dividiram segundo os interesses econômicos. Então, quando houve a independência dos países africanos, que nos últimos 30 anos, essas fronteiras foram conservadas, as fronteiras coloniais. E a África, é preciso não esquecer, era um continente onde havia nações em conflito, nações amigas, havia as duas coisas. Então era muito difícil, pelo passado histórico dessas culturas, dessas nações, pegar um idioma, digamos, africano, e colocá-lo como hegemônico dentro de um projeto como de independência atual. Teve que ser a língua do colonizador, que ficou como o idioma da unificação. A língua não é um mundo acabado, pronto, com regras imutáveis que devem ser seguidas com rigor por quem a fala. A língua é um território em constante transformação, um mundo sem centro, no qual cada pessoa que nele vive é senhor. A língua portuguesa não tornou-se mais rica e complexa apenas na Universidade de Coimbra, mas também nas conversas de pescadores de Luanda, na narrativa de sertanejos do Urucuia, na morna de Mindelo, no papiá de Macau, no repente do Nordeste brasileiro e no rap em português de qualquer lugar. Moçambique era nossa paz e harmonia todos os dias. Moçambique era nossa, repentinamente veio a guerra. Moçambique era nossa, trouxe a pobreza em nossa terra. Moçambique era nossa. Guiné-Bissau, para manter a sua identidade, é fundamental, para não dizer é vital para a Guiné-Bissau manter o português. O facto de sermos africanos, não somos, embora tenhamos alguns grupos étnicos que são os grupos étnicos comuns com a República da Guiné ou com o Senegal, mas temos alguns grupos étnicos que não têm nada a ver, que não se encontram na República da Guiné e nem no Senegal. Toda a África, não é, tem uma quantidade de chamados idiomas nacionais, uma quantidade enorme, é um pouco como a Índia. Só em Moçambique tem mais de 35 idiomas, mas não são dialetos, são idiomas. Nós cá na Guiné falamos uma língua que é o crioulo, com algumas palavras da língua africana, com algumas palavras portuguesas. O meu nome é Manuel de Novas, sou compositor, vivo aqui nesta ilha de São Vicente, esta ilha de São Vicente em Cabo Verde. A música que eu compus tem o título por Nós Raça. Nós Raça, crioulo traduzido em português, quer dizer Nossa Raça. Foi uma simples pergunta, uma criança que perguntou ao seu pai de que raça era, porque aqui em Cabo Verde temos cores mistas. A letra começa, papai, que raça que nós é. Pai, bem dizer-me que raça que nós é, oh pai. Nós raça é preto, mas branco, bonito na vez. Vida temporal de escravatura, oh filhos. Geração de tuga com africano. Eles vêm da Europa farejar riqueza. Eles vêm de filhos de África na escravatura. Como traduz é, meu pai, que a raça que nós somos. A nossa raça é preto e branco misturados ao vento. Misturados no temporal de escravatura, uma raça de tuga com cabo-verdianos. Eles vieram da Europa farejando riqueza. Venderam filhos de África na escravatura, carregados dentro dos porões das suas galeras, debaixo de chicote e jugo colonial. Porão de seis galera, pós chicote, mas jugo colonial. Alguns ficam para ali, gachote na rocha, oh fiz. Samatuques crianças, povo cabo-verdiano. Esse povo sofre 500 anos de tortura, oi, oi. Esse povo que revoltear da banca inteira. Faz-me participar na construção do povo, do mundo novo de paz para toda a gente viver. História que já passaram, o povo não conta a paz. Noutra vingança e ódio nos corações. Eu acredito que a língua portuguesa tem um grande futuro em Cabo Verde.
é que a língua portuguesa tem que descer da sala de visita também para o quintal e para a cozinha. Deixe de ser uma língua só falada em atos oficiais, em atos públicos e por uma determinada elite ou camada, para passar também uma língua de acesso fácil e de utilização permanente ou cotidiana, se se quiser, pela generalidade das populações. A língua portuguesa e o crioulo passarem a ser, a um tempo, duas línguas nacionais e duas línguas oficiais. História que já passaram por num conta a parte, noutra vingança e ódio nos corações. Eu nunca ouvi o meu pai falar em crioulo. Do mesmo modo que a minha mãe falou sempre em crioulo. Portanto, para mim, crioulo e português foram duas línguas que viveram numa perfeita, comunidade. Não havia diferença na nossa casa entre falar uma língua ou falar outra. Claro que a gente vai para a escola, aprende em português. Portanto, eu não sei escrever em crioulo. Passeu, minha cabeça até dá volta. Moia, passeu, minha cabeça até dá volta. Começou com os rapazes aí de São Vicente, os Ice Company. Depois a gente ouviu eles já a cantar. Então a gente decidiu fazer música em crioulo também. Mas antes a gente fazia música em inglês e tentava fazer o nosso som. Então era mais ou menos difícil de fazer o nosso som e demorava muito. Então a gente pegou num qualquer instrumental e a gente metia as nossas letras. Esse viagem nem pra bom nem pra ninguém, que esse merda tá matar. Esse merda tá matar. Acabou entrar nesse comboio, acabou armar em cowboy. Vida triste, vida feliz, vida free, yo. Vida triste, vida feliz, vida free, yo. Vida triste, vida feliz, vida free. A cabeça tá da volta. A maioria das pessoas que cantam, dos rappers da Ilha do Sal, inspiram nos rappers dos Estados Unidos. Pá. Eles já que são os boss, eles já que começaram isso. Agora a gente apanha uma boleia neles e inspira neles e começamos a cantar o estilo de vida, o nosso estilo de vida, comparando com a deles. Há certas expressões que têm mais pinta, têm mais estilo em inglês do que em português. Yeah, what's up? Yeah, aquelas coisas. Hoje eu acho chato, tem muito inglês em tudo, entendeu? Eu acho que já chegou longe demais. Não é apenas Shakespeare que tem que ser obrigatoriamente reconhecido como o maior poeta que a humanidade já viu. Talvez seja um dos maiores poetas mesmo, talvez seja o maior, não sei, também não tenho cultura para julgar. Mas o modo como isso nos é entregue não é aceitável. Costumamos ouvir música feita nos Estados Unidos e ela é cantada em inglês e ficando em português não é bem a mesma coisa. Porque em inglês tem palavras que rimam, tem muitas palavras que rimam, em português também, é muito difícil. Depois também para comercialização o inglês é mais fácil, sempre tem mais saída. É mais difícil encontrar palavras que rimem em português. Muito difícil. Montar um rap que faz sentido. A língua inglesa soa sempre muito melhor porque eles já fazem música pop rock e rock há muitos anos, não é? E então toda a gente se habituou. Até podemos as letras, por exemplo, os textos da música inglesa normalmente são muito mais simples do que os textos da língua portuguesa. Mas eu acho que o inglês realmente é de apostar agora para ver se o pessoal todo, esta nova geração, cria só uma língua. Claro que as nossas línguas maternas são importantes, não é? Mas ver se criamos uma língua independente para todos nós nos entendermos. Isso não significa que, digamos, as línguas nacionais, e não só, digamos, as línguas nacionais como línguas regionais não devam defender, digamos, a sua vitalidade própria. Em Portugal havia muito essa questão do rock não poder ser cantado em português, porque, por exemplo, o fado também não podia ser cantado em inglês. E ao longo dos anos, desde os anos 80, quando começaram os primeiros movimentos rock em Portugal, essa questão foi-se desvanecendo e deixou de ter importância. Hoje, um garoto de 12 anos, quando começa a ouvir rock, não vai nunca perguntar ou duvidar se o rock pode ser cantado em português. A crueldade de que se é capaz deixar para trás os corações partidos. Contra as armas do ciúme tão mortais, a submissão às vezes é um abrigo. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Saber amar
é saber deixar alguém te amar. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Essa questão de fazer rock ou fazer qualquer outro gênero é muito mais uma questão de linguagem do que uma questão de língua. Não é o código que vai determinar, e sim o uso dele. O inglês e o português têm características diferentes, né? O inglês é mais sintético, tem um número muito maior de monossílabos, tudo isso. Mas se você quiser fazer rock and roll em português, isso é totalmente possível. Você sempre pode até subverter uma natureza de um código. Se você tem um código mais, entendeu, inadequado, você tem como até muitas vezes subverter isso através do uso que você faz. E a língua você sempre pode torcer ela como você quiser. E essa torção é o trabalho artístico, na verdade. O mundo sempre foi multicultural, mas foi a procura e a descoberta do caminho marítimo para as Índias que tornou mais dinâmico o contato entre as diversas culturas. Hoje, cada país tenta resolver, à sua maneira, os problemas de identidade gerados pela presença de tanta gente diferente. Hello people out there, welcome to Singapore. This is like the Wall Street America, and this is Singapore. And my name is Najib Ali and I'm a Singaporean. And people basically call me an entertainer, but I like to consider myself as an artist. Get funky! I have my TV shows, I have my own internet webpage, I travel a lot, and I live in Singapore all my life. Singapore is a very interesting place. The Americans think multiculturalism is a new thing, but in Singapore, multiculturalism has been here for a long, long time. I live with multiracial society. I live with different races all the time. The new Asian people are able to have Western sensibilities and Asian sensitivity, and that's how we create our work and we go on our life. Okay. Há mais de 500 anos, quando as caravelas lusitanas conquistaram seu porto, cerca de 60 línguas eram faladas em Malaca. O português virou a língua franca em todo o comércio asiático. Depois, misturando-se ao malaio, transformou-se no cristã. Hoje, os eurasianos de Singapura aprendem cristã para manter sua identidade num país dominado pelo chinês e o inglês. Bender, Choma. We are going on Saturday and we will be staying for 1 week. Sábado nos trabalha. Nos logo fica nala uma semana. Kalau eu papia cristão agora, aprende mais, eu logo quise. Eu também aprende cristão. Causa eu querer essa crença. This is a very old language spoken by our ancestors in Malacca, and it is fast fading. And it's a pity if eventually this language disappears from the Eurasian community here. So I want to learn it to make sure that I don't forget it. The Portuguese element is very strong in Singapore's Eurasian community because majority of the Eurasians in Singapore came from Malacca, and Malacca is predominantly Portuguese Eurasians. But also at the same time, there are other Portuguese Eurasians from Goa, from Macau, from Timor. I think it's very clear that the Portuguese were the most open to Asian cultures. They were very willing in the 16th and 17th centuries to marry local Asians. The Dutch and the British were not so open to intermarrying. A origem da comunidade de Singapura. Sabe, quando Afonso de Albuquerque e os governadores se estabeleceram em Malaca, em 1511, eles
viram que a melhor maneira de se estabelecerem foi estabelecer casamentos, favorecer os casamentos entre os marinheiros, soldados e raparigas locais. Daí nasceu uma comunidade chamada Euroasiática, que é o cruzamento entre europeu e a rapariga local. Essa comunidade existente em Malaca, ainda deve lá ter cerca de 3 mil agora, atualmente, estão concentrados num bairro chamado The Portuguese Settlement, ou bairro português. Tinham pouca comunicação com o exterior, até bastante tempo, mantiveram sempre a língua, o cristão. O papiá cristão é o falar português, para eles. Eles uniram a ideia da religião à língua, que falar cristão é falar português. Em leituras descobri, digamos entre aspas, comunidade crioula composta por luso-descendentes do bairro português de Malaca, o que constituiria esta estranha entidade que seria um bairro português em Malaca. Eu sou nome Miguel da Silva, fica no bairro de Português, Rua de Texera, casa número 11. Eu sou nome Jorge Bosco Lázaro. Não temos na cidade de Malaca um bairro propriamente inglês, não temos um bairro holandês, embora os efeitos da cultura holandesa, da cultura britânica, são fortíssimos. Identificação com um outro povo, uma outra etnia, uma religião, uma língua, um país, seja distante ou seja próximo, uma região, não é e não quer dizer exatamente a mesma coisa que identidade. E, aliás, até se pode postular que há elementos de não identidade e de identidades incertas, não muito claras, nessa população de Malaca, em que subsiste um componente que realmente destaca além das outras mais óbvias. Quer dizer, a língua crioula de base portuguesa, chamada cristã. Os tempos verbais em cristã são construídos à maneira malaia. Não há variação pronominal. Eu comer, nós comer, eles comer. O passado é feito assim. Eu já comer, vós já comer. O futuro, tu logo comer, eles logo comer. Vamos falar cristão português antigo. Agora tem gramática. Nosso cristão não tem gramática. Eu tenho buku dicionário, mas na português outro nome, né? Dicionário. Dicionário, dicionário. Eu já fazia um dicionário, 10.000 palavras. Eu gostaria de saber como se fala cigarro em cristã. Fumança. Como se fala dormir? Dormir. E aí, mano, como é que fala sucre na sua língua? Sucre. Eu quero saber como é que se fala vermelho. Clor, bramilo. Como se fala a palavra mentir? Até mentira. Mentiroso. Como é que se fala a palavra filmar? Tira pintura. Tira pintura. Pode-se dizer que há um desejo de maior contacto com algo que a população considera de uma forma muito abstrata que tenha alguma forma de saudade ou de alguma forma que identificam com a sua herança, o legado português, de uma forma indireta. Porque se analisarmos o contexto socioeconómico local e cultural, o próprio país, a Malásia, é uma enorme melting pot de influências religiosas, linguísticas, étnicas,
misturavam-se e o grupo português dos cristãos partilham dessas misturas. Os macaenses vieram de Malaca e em Malaca já falavam esse dialeto e trouxeram de lá de Malaca para cá. E aqui desenvolveu-se e foram falando esse papiá. Papiá é falar. Papiá macaísta, que é o português estragado. É o português antigo e atualmente, então, houve alguns macaenses que escreveram livros e poesias nessa língua e assim se vai perpetuando. O humor também é um problema de língua e identidade. Neste trecho de uma tradicional comédia de Macau, duas macaenses chegam a Lisboa e tentam se comunicar com um também tradicional garçom português. Da fome que não pode mais. Arijai, toma uma boy, trazer muita coisa para comer, estômago raspado. Pode. Boy? Ai, estou nenhum de surdo. Deixa eu. Boy! Ouvi? Está a falar comigo? Certo que são. Você boy, você nunca. Oh, minha senhora, já me chamaram de galo doido, de pantera, de leão. Agora de boi, isso é demais. Houve sempre uma tradição em Macau, pelo menos no teatro, em rever o teatro em dialeto macaense. Quando o grupo foi formado, havia 17 anos em que não se fazia uma récita neste dialeto. Favor. Diga. Que coisa bom tem para comer? Nós temos muitas coisas, por exemplo, duchesses, palmiers, bolas de Berlim, pastéis de nata, que estão uma delícia. Tanta coisa. Mas eu pergunto com ele se tem quistos, chilicote com pãozinho recheado, hein? Ai, você papia asneira. Pergunta com ele se tem alguma pão caixote russa matiguilha. Eu quero uma tourada. Há pouco era boi, agora é uma tourada. Vá ao campo pequeno que há lá muitas. Japoneses. Que foi japonês? Nós temos que relacionar a formação destas línguas lusófonas ou de raiz lusa, aproximando-nos já dos séculos passados, em que o português realmente exercia a mesma função que exerce hoje em dia o inglês. Esta é uma constatação, porque nós vemos crioulos africanos, crioulos indianos,
temos o caso de Malaca, temos Macau. Todas estas manifestações linguísticas têm uma raiz comum. Sou português, mas sou uma pessoa que se criolizou completamente. Falo muito mais crioulo no meu dia-a-dia do que português. Não tenho nada contra o português, evidentemente, mas sinto-me completamente enraizado nesta sociedade. E tenho imenso prazer. No ano passado fui ao Brasil e representar Cabo Verde num encontro de lusófono de teatro e senti-me muito orgulhoso quando diziam aquele ali é o cabo-verdiano. Conquistar uns mirinha. Tem que ter, sim, muita manhosidade. Bota. Tive uma ideia. Bota, batiscar, bota. O crioulo continua a ser a nossa língua da unidade, a língua de comunicação entre nós e guardando também com muito cuidado e sobretudo, o português, que é o elo da ligação com os países da expressão portuguesa. Ouvir uma música cantada em crioulo, fico realmente... É como se eu estivesse a ouvir o Beethoven numa canoa no meio do oceano. Oh, mar, de Taquitim, Bodichambai, minha terra, Bodichambai, salva minha mãe, oh mar, oh mar, de Taquitim, Bodichambai, minha terra, Bodichambai, salva minha mãe, oh mar, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lumian caminho, banhar terra de meu, São Vicente pequenino, vamos abraçar, minha creteu, oh mar. Ano passar, tempo correr, sol rei, a lua sair, a minha ausente na terra longe, oh mar, oh mar. Ano passar, tempo correr, sol rei, a lua sair, a minha ausente na terra longe, oh mar, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lumian caminho, banha terra de meu, São Vicente pequenino, vamos abraçar, minha creteu. Que tal bom? Esse que lá que está fraco, lá que está fraco. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus, ó choça do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus.
Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu delírio ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia demais da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares. Que a brisa do Brasil beije e balança.